Quando você fixa uma visão de futuro, você tira o olhar das dificuldades e passa a olhar para as oportunidades. Meu nome é Jesus de Lisboa Gomes, eu tenho 57 anos, eu sou formado em administração de empresas, fiz o mestrado em administração também e depois fiz o doutorado em ciências sociais. Bom, eu nasci numa região muito pobre do estado de Minas Gerais, a gente chama lá de região da Sudene, que tem mais semelhanças com o Nordeste e Norte brasileiro do que exatamente com o Sudeste, a região a qual pertence o estado de Minas Gerais. Fui analfabeto até os meus 18 anos de idade, porque o desafio da criança pobre no interior do Brasil ainda é fazer opção entre estudar ou trabalhar, e quase sempre a necessidade de trabalhar para se manter vivo acaba tomando o tempo da escola. Então, enfim, eu mudei para São Paulo em 1978, eu fui para São Bernardo do Campo, eu fui morar na favela da Biquinha, e ali eu ganhava a vida nos primeiros dias, catando papelão, né? Na época não era latinha ainda, catava vidro. Eu me apaixonei pela administração depois, porque na origem, eu sempre gostei muito das discussões políticas, não a política partidária, mas a política para se pensar as instituições, o país, e talvez fosse uma forma que eu encontrava de refletir sobre a minha própria condição social, de pobreza. Mas aí, quando eu tentei 2 vezes a Universidade de São Paulo e não consegui, eu comecei a buscar informações sobre as profissões que mais geravam oportunidade de trabalho, porque afinal de contas eu precisava sobreviver. E então eu um dia fiquei lendo sobre esses conteúdos e dizia lá que o curso de administração naquela época era um curso que tinha alto índice de empregabilidade. Então eu comecei a olhar para a grade do curso de administração e eu vi que havia lá pelo menos 2 anos inteiros em que uma das disciplinas era sociologia. E eu vi no curso de administração uma perspectiva de estudar conteúdos mais amplos que me permitiria ingressar no mercado de trabalho e ainda assim manter a minha paixão pela sociologia, porque eu poderia aprofundar esses conteúdos dentro do curso. Eu sou um apaixonado pelo curso de administração, porque eu acho que ele permite você conciliar estas coisas, de você pensar a entidade geradora de riqueza que é a empresa, mas pensá-la no sentido de que ela tem uma teia de conexões com a sociedade e ela deve ter responsabilidades com toda a sociedade, não apenas com os seus acionistas. Eu, às vezes, tinha que optar entre ou eu pagava, ou eu comprava alguma coisa para comer no intervalo, ou eu pagava o ônibus para ir para casa. Não dava para fazer as duas coisas. Eu me lembro que, às vezes, às sextas-feiras, eu olhava para aquela coxinha lá na vitrine da cantina da escola, aquela coxinha gordurosa, etc e tal, e aquilo me dava assim, eu chegava a salivar de vontade de comprar aquela coxinha, e às vezes eu comprava a coxinha. Eu morava no Parque São Lucas, nessa época, ali depois da Vila Prudente, e aí a condição para eu comer aquela coxinha era depois encarar, ir a pé da Barra Funda, onde estudava, até o Parque São Lucas. Eu fiz isso várias vezes, né? Um dia eu tentei me aventurar, então eu entrei pela porta de trás, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, fiquei com vergonha de falar para o cobrador e eu fiquei ali perto da porta. Quando o ônibus pegou a Anhaia Melo, e aí eu percebi que ele abria a porta até uma certa altura da Avenida Anhaia Melo. Ele abriu a porta para entrar uns passageiros e eu pulei pela porta de trás. Eu já era um marmanjo com 38 anos de idade, mas eu estava muito cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, tinha estudado até 11h15 da noite, e eu não vi que tinha uma viatura parada ali. E aí a viatura me pegou na hora. É bonito você, um marmanjo, nessa idade, descendo sem pagar o ônibus e tal. Tive um pouco de dificuldade para explicar para o policial, que acabou me liberando depois, mas contei para ele a verdade, nunca mais fiz isso. Então, aí, às vezes eu comprava o meu lanche no intervalo e ia a pé, da Barra Funda até o Parque São Lucas. Vocês têm ideia do que nós estamos falando da distância. A minha vida já tinha mudado, porque a única coisa que muda a condição de pobre é educação, não há nenhuma outra. A política pode até ajudar, no Brasil tem atrapalhado mais do que ajudado, algumas coisas ajudam, mas a educação muda. E eu diria hoje, eu não tenho a menor dúvida, você só pode medir o nível de desenvolvimento de um país pelo nível de autonomia que a educação conferiu a cada cidadão. Se você, por exemplo, se casar com uma pessoa que não te trata bem,
e você foi para a escola, você estudou, você se formou, você se qualificou, você manda ele procurar o caminho dele, porque você não depende dele economicamente, né? Então você é livre por isso. Nem o casamento te escraviza. Se você vai trabalhar numa empresa que te desrespeita e você tem uma boa qualificação, você troca de empresa porque você é livre pelo fato de que você se qualificou. Mas, ao contrário disso, se você se casa com uma pessoa grosseira, você vai trabalhar numa empresa ruim e você não se qualificou, você se torna escravo, você precisa às vezes permanecer num casamento ou numa empresa pela simples razão de que você depende economicamente daquilo. Meu pai era uma pessoa muito humilde, é uma pessoa muito humilde, hoje ele está muito doente, mas o meu pai sempre dizia para a gente que ele queria que nós fôssemos muito além de onde ele tinha conseguido ir. Então, o tempo todo, meu pai insistia nisso, e quando eu disse a ele que viria para São Paulo, eu ainda não tinha 18 anos completo, ele chorou e disse, vai que eu te apoio, e se der tudo errado, você volta que a tua casa está aqui. Então, desculpe. Então, acho que o meu pai foi para mim uma figura que me inspirou demais. Eu conheci na favela da Biquinho uma mulher chamada Maria Helena Neck, que foi e é para mim uma espécie de uma mãe que me adotou aqui em São Paulo. Era uma mulher de posses, ela tinha... E ao ver a condição em que eu vivia na favela, ela, não sei por que razão, nem ela conseguiu nunca me explicar isso, nós convivemos muito até hoje. Ela me trata como filho, eu a trato como mãe, e as filhas dela, ela tem 3 filhas, me tratam como irmãos. Ao ter essa oportunidade, eu já comecei a apontar para outra direção. Então, aí eu comecei aquele sonho que eu sempre tive, que eu dizia que queria ser professor. Lá na favela, isso era um sonho tão distante para mim, que meu apelido na favela era o professor. Isso era uma coisa tão ofensiva da maneira como diziam, que eu passava pelas vielas da favela, as pessoas se escondiam atrás das janelas e gritavam, lá vai o professor, porque se eu percebesse, eu partia para a briga, porque era uma coisa muito pejorativa da maneira como diziam. Mas eu conto isso com certo orgulho, porque hoje estou aqui, eu sou professor. Cria uma visão de futuro para você mesma, que seja uma visão de futuro desafiadora. O que é uma visão de futuro desafiadora? É uma visão de futuro que para você realizá-la, você tem que mudar o seu comportamento hoje. Você precisa estudar mais, precisa ser mais respeitoso com seus colegas, com a sua namorada, com seu pai, com a sua mãe, com seus vizinhos. Porque se você cria uma visão de futuro desafiadora para você, você não vai mudar a sua vida quando você chegar lá, você muda a sua vida agora. Quando você fixa uma visão de futuro, você tira o olhar das dificuldades e passa a olhar para as oportunidades. Acho que isso muda completamente a maneira como você encara o teu futuro, e é isso que eu deixo como sugestão para vocês. Bom, eu quero finalizar agradecendo a vocês por me levar em consideração, por se interessar por fazer essa entrevista comigo. Eu adorei fazer essa gravação com vocês. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu sempre insisto com os meus alunos que não são as maiorias que mudam o mundo, são as minorias muito ativas. Eu acho que vocês fazem parte dessa minoria que vai mudar o Brasil.